Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar aí continuidade ao nosso estudo de geometria espacial. Nós vamos falar aqui do estudo do cone. Nós vamos utilizar aqui o livro do GeoCiesi, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 2 do ensino médio. Cone. Consideremos um círculo de centro O e raio de medida R, contido em um plano alfa, e um ponto V não pertencente a alfa. Chama-se cone circular, ou apenas cone, a reunião dos segmentos com uma extremidade em V e a outra em um ponto do círculo. Bom, quando nós olhamos aqui para essa imagem, né, para a figura 1, eu tenho aqui um plano alfa, tá? Nesse plano alfa eu tenho aqui um círculo de centro O e raio F, e tenho aqui, na verdade, um ponto V não pertencente a esse plano, tá? E aí, quando eu começo a pegar aqui, ó, pontos, tal, desse plano, tá, contidos dentro desse círculo ou exatamente em cima do círculo, e começo a ligar esses pontos ao vértice V, eu vou ter, na verdade, aqui esse sólido, que é chamado para a gente aqui de cone, tá? Então, esse aqui, na verdade, que é o nosso cone. Bom, elementos do cone. O ponto V é o vértice do cone. O círculo de centro O e raio de medida R é a base do cone. Então, na verdade, esse cone aqui, ó, ele tem um ponto aqui em cima que é chamado de vértice, e ele tem a sua base, que está apoiada aqui, na verdade, que é um círculo de centro O e raio R. Cada segmento com uma extremidade em V e a outra em um ponto da circunferência da base é chamada de geratriz do cone. Então, olha só aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, pontos, tá? Pontos exatamente em cima da circunferência. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, tá? Que você ligar esse ponto até o vértice, esse segmento, na verdade, aqui, o que vai ser, né, um segmento de reta, ele vai ser chamado para a gente aqui de geratriz. É muito importante aqui, na verdade, que você saiba, na verdade, que esse segmento é chamado de geratriz, tá? E a distância do vértice ao plano da base é definido como sendo a altura do cone. Então, aqui, estou pegando a distância do vértice, traço uma reta aqui perpendicular até o plano, e aqui, na verdade, aqui, eu vou ter aqui a altura do meu cone. Então, tomar cuidado aqui, ó. É sempre perpendicular ao plano, tá? Importante você saber achar a altura do seu cone. Classificação do cone. Da mesma forma que a gente classificou lá na pirâmide, prisma, o cone também pode ser classificado em oblíquo ou reto, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai classificar o cone de acordo com a inclinação da reta VO, da reta que sai do vértice e passa até o centro do círculo da base. Tá? Então, quanto à inclinação da reta VO em relação ao plano da base, um cone classifica-se em cone oblíquo, se a reta VO é oblíqua ao plano da base, ou seja, ela não forma aqui um ângulo de 90 graus. Tá? E o cone já vai ser reto se a reta VO for perpendicular ao plano da base. Perceba aqui que ela forma um ângulo aqui de 90 graus. E aí, o que é interessante aqui? Ó? Você vai saber que VO vai coincidir com a altura do cone. E, além do mais, quando você tem aqui um cone reto, você vai ver que as geratrizes elas vão ter as mesmas medidas. Já no cone oblíquo, na verdade, a geratriz, na verdade, não tem as mesmas medidas. Tá? Importante isso aí, a questão do cone oblíquo e do cone reto. O cone também, meus amados, ele é classificado também como cone de revolução. Tá? O cone circular reto é também chamado de cone de revolução pelo fato de ser gerado pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. Então, olha que bacana aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? De frente para 90 graus, eu tenho aqui a minha hipotenusa e tem esses dois aqui que é chamado de cateto, tá?
Então, é importante que você saber o seguinte aqui, ó. VO, vou dar nome aqui, ó, chamar aqui de ponto M. De V até M é chamado de hipotenusa, de V até O, cateto, e de O até M, cateto. Como ele vai girar aqui, ó, nessa posição, tá, ó, vai acontecer isso aqui, ó, tá girando para cá, né, ó. Olha lá, ó. Você vai formar, na verdade, aqui o seu cone, que é o que você acabou de ver aqui, ó. Então, a distância de V até O vai ser chamado para mim de altura, e de O até M vai ser chamado de raio. Tá? Então, tomar cuidado com isso aí. Ó. Ele poderia também girar aqui nesse sentido aqui, ó. Tá? Se ele girasse assim, ó, aí o que ia acontecer? V até O seria raio e de O até M seria altura. Então, cuidado aí, ó, em qual cateto que ele vai rotacionar. Tá? E o importante aqui você saber que ele deixou bem claro, né? Ó, rotação em torno de um triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, acabei de falar que tem hipotenusa e que tem cateto. Tá? Então, você vai perceber aqui, ó, que a hipotenusa vai ser a geratriz, de V até O vai ser a altura, e de O até M, onde eu apaguei o M aqui, vai ser o meu raio. E aí, na verdade, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Tá? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Geratriz ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Importantíssima essa relação aqui, tá? Muito, 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 muito importante. Então, se você quiser achar a geratriz, você tem que ter altura e tem que ter raio, tá? Ah, não, professor, eu tenho a geratriz. Então, se você tiver a geratriz e quiser achar a altura, você vai ter que ter a medida do raio, tá? Ou então, se você tiver a geratriz e tiver a medida da altura, você consegue aqui achar, na verdade, que é a medida do raio. É uma das maneiras de encontrar aí o raio, tá? Bom, então tem aqui, ó, geratriz, altura e raio da base. Importante aqui essa relação, tá? Bom, vamos falar agora aqui de áreas, tá? A área da base. Uma vez que eu sei que o meu cone tem como base um círculo de centro O e raio R, a área da base do cone vai ser igual à área do círculo de raio R. Então, eu sei que a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Então, a área da base vai ser πr ao quadrado. Cuidado com isso aqui. Ó. Você, para achar a área da base, você só precisa de ter a medida do raio, porque o π vale 3,14 aproximadamente. Então, cuidado com isso aqui. Ó. Se ele te pedir a área da base, você tem que ter o raio. Mas se por um acaso ele te der a medida da área da base, você também consegue achar o raio, porque você tem a medida da área da base. Importante isso aqui, tá? Bom, nós vamos falar agora aqui ó, da área lateral, tá? A área lateral aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Com a área lateral. Então, vamos lá. A área lateral aérea. Para obtermos a área lateral, temos que visualizar a superfície lateral do cone. Então, perceba aqui o seguinte, ó, eu tenho um cone, tá? Desse cone foi retirado a base dele, e aí eu quero enxergar, na verdade, o formato aqui da lateral. E uma maneira de se fazer isso é você, na verdade, aqui, ó, cortar a lateral dele com uma tesoura, e aí na hora que você abrir, ou seja, planificar a lateral do cone, você vai ver, na verdade, essa superfície aqui, ó, tá? Que, na verdade, para mim aqui é um setor circular. Então, na verdade, nesse ponto aqui, ó, no vértice, existe, por exemplo, um ângulo aqui, ó, que eu posso chamar ele, por exemplo, aqui de θ. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de A, e ligar nesse pontinho aqui que vai chamar de B, perceba que quando eu ligo isso aqui, ó, é como se o ponto A desse aqui uma volta e chegasse novamente aqui no B. Então, perceba que esta volta que eu colori aqui no meu cone, ó, na verdade, é a volta que está passando aqui atrás, aqui, ó, que na verdade é essa voltinha aqui que você está vendo. Opa! Isso aqui é a circunferência. E eu sei que o comprimento da circunferência é 2πr. E toma cuidado, esse R que aparece aqui, ó, realmente é o raio da base. Tá?
Então, esse R aqui, ó, é o R que está aqui. Porque esse comprimento aqui de A até B vai formar, na verdade, esse círculo aqui. Tá? Então, vamos lá. Para eu calcular a área da superfície lateral, eu vou ter que calcular, na verdade, aqui a área desse setor circular. Tá? E aí, na verdade, ó, nós vamos fazer agora aqui uma regrinha de 3. E aí você vai ter muita atenção agora aqui acompanhar comigo. Esse desenho que você está vendo aqui, ó, se eu pegar ele aqui, ó, e continuar aqui, ó, por exemplo, esse pontilhado aqui, ó, eu iria formar, por exemplo, aqui, ó, uma circunferência. Então, esse desenho que você está vendo aqui, ó, eu desenhei ele aqui. Então, agora vamos tomar aqui, ó, muito cuidado e muita atenção. Concentre aí, ó. Tá? A distância de A até B, ó, de A até B, ela vale 2πr, ó, porque ela veio dessa base aqui. Esse segmento aqui de V até B e de V até A, na verdade, é a minha geratriz. Então, esse desenho aqui, o coloridinho, realmente aqui é o quê? A superfície lateral do meu cone. Aí, de propósito, agora aqui, ó, eu completei uma volta completa aqui, ó. Então, na verdade, agora eu tenho aqui o quê? Uma circunferência de raio, o raio dessa circunferência agora aqui, ó. O raio dela aqui é G. Correto? Então, agora, ó, eu vou comparar a área dessa circunferência aqui toda com a área desse setor aqui, ó. Desculpa, não é a área da circunferência, né? A área do círculo. A circunferência é uma linha. Então, vamos lá. Eu vou comparar a área tal, delimitada aqui por essa circunferência, com a área, na verdade, desse setor aqui delimitado por esse ângulo. Então, me ajuda agora, então, aqui, ó. Quando eu falo de comprimento de arco, eu estou me referindo a uma linha, comprimento. Então, eu vou pegar aqui, ó, a circunferência toda. Qual que é o comprimento da circunferência? 2πr. Mas como eu estou falando dessa circunferência grande aqui, ó, o raio dela não é r. O raio dela, na verdade, aqui é g. Ó. Então, quando eu tenho a circunferência aqui toda, o comprimento dela é 2πg. E qual que é a área dela? Opa! A área do círculo é πr ao quadrado. Só que o raio dessa circunferência aqui, ó, não é r. É o quê? G. Então, aqui vai ficar πg ao quadrado. Então, 2πg, que é o comprimento aqui, ó, dessa circunferência toda, ela delimita uma área de πg quadrado, que é a área disso aqui tudo. Agora, eu quero só o comprimento desse aqui, ó, com a área. Então, esse comprimento de A até B é 2πr, que equivale, na verdade, a esta área aqui que eu quero calcular. Então, na verdade, eu tenho aqui uma regra de 3. Quando eu multiplicar cruzado aqui, ó, vai ficar 2πg, a área lateral, que é igual a 2πr, que multiplica πg quadrado. Vou pegar esse 2πg aqui, ó, e passar para cá dividindo. Então, o 2 corta com 2, o π corta com π, um g corta com g. Então, aqui vai sobrar quem aqui, ó? Vai sobrar, na verdade, aqui, ó. πrg, que, na verdade, aqui é a formulinha da minha área lateral, tá? A área lateral, πrg. Então, espero que você tenha acompanhado aqui como é que eu cheguei na formulinha aqui da área lateral, tá? Agora, é uma formulinha aqui que eu vou te apresentar de lambuja, tá? É uma formulinha para você calcular o valor aqui desse ângulo, se você quiser calcular, tá? Como é que eu acho esse ângulo aqui? Opa, que ângulo que é esse, professor? Quando você planifica a superfície lateral de um cone. Você chega aqui nessa superfície lateral, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá de novo. Eu vou comparar, na verdade, o arco todo, só que agora, como eu quero o ângulo, eu vou comparar com o ângulo. Então, de novo aqui, ó. Esse comprimento aqui todo, 2πr, mas o r é g. Tá? Estou olhando isso aqui tudo. Então, 2πg vai equivaler a uma volta completa. E uma volta completa em graus é 360 ou 2π radiano. Tá?
Agora, quanto que vale esse ângulo aqui? Ó? Vai depender desse arco aqui que vai de A até B. Então, o arco de A até B vale 2πr, que vai me dar, na verdade, aqui o valor desse ângulo. Então, quando você faz aqui a regra de 3 com 2π rad, você chega aqui nessa formulinha aqui. Ó. E se você fizer aqui a regra de 3 com 360 graus, você vai chegar aqui nessa outra formulinha aqui. Tá? Então, essa formulinha aqui, na verdade, vai te ajudar aí a descobrir o valor do ângulo quando você tem aqui a planificação do seu cone, a planificação lateral. Tá? Lógico, fica decorando isso aqui, né? Ó. Eu te mostrei a regra de 3 aqui, você não tem que ficar decorando fórmula, tá? Bom, área total. A área total agora, super tranquilo de fazer a área total. Por quê? Eu já sei agora quanto que vale aqui ó, a minha área lateral e sei quanto que vale aqui a minha área da base. Então, para eu calcular a área total, basta eu pegar a minha área lateral e somar com a minha área da base. Aí eu vou ter, na verdade, a minha área total. Ok? O volume, meus amados, né, é sempre fazer o paralelo aqui. Ó. Eu comparei, na verdade, aqui, ó, quando nós estudamos pirâmide, eu comparei aqui ó, a pirâmide com um prisma. Então, falei com vocês aqui, ó, se você tiver uma pirâmide de mesma altura e base do que um prisma, o volume da pirâmide, na verdade, é o volume do prisma dividido por 3. Ou seja, cabem 3 pirâmides dentro do prisma, se eles tiverem a mesma base e a mesma altura. Tá? Quando você trabalha aqui com cone, você vai fazer o paralelo, na verdade, aqui do cone ó, com o cilindro. Então, na verdade, ó, se você tiver aqui ó, um cilindro e um cone de mesma base e mesma altura, qual que é o volume do cilindro? Nós vimos que é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cone vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, dentro do seu cilindro, cabem, na verdade, 3 cones. E isso se tiver a mesma base e a mesma altura. Tá? Importante aqui você saber essa relação aqui de 3 para 1 ou de 1 para 3. Bom, estou te apresentando aqui uma animação no GeoGebra, né? Você pode perceber aqui, então, que você tem aqui 3 cones e aqui você tem, na verdade, aqui um cilindro, tá? E aí você vai perceber ó, que à medida que os 3 cones aqui ó, começam a ficar vazios, o líquido deles passa, na verdade, aqui para o nosso cilindro. Então, na verdade, você vê aqui que 3 cones, eles vão encher, na verdade, um único cilindro. Então, é importante, tá? Olha lá, ó, esvazia, enche aqui. Ó. Quando esvazia aqui, enche os 3. Então, você está pegando o líquido todo do cilindro, passando para o cone, os 3 cones, e pegando aqui o volume, na verdade, dos 3 cones e colocando dentro do nosso cilindro, tá? Então, espero que isso aqui também aqui tenha aqui, ajudado aí a você perceber, na verdade, essa relação aqui de 3 para 1 e de 1 para 3. Aí agora aqui, ó, temos aqui uma relação aqui muito importante aqui que eu tenho que apresentar para você, que é a seção meridiana e cone equilátero. Bom, sejam V o vértice de um cone e O o centro de seu círculo da base. Tá? Seção meridiana de um cone é a interseção dele com um plano que contém o segmento VO. A seção meridiana de um cone reto é um triângulo isósceles. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Você tem aqui, na verdade, um cone, tá? E aí, desse cone seu aqui, ó, você, na verdade, fez um corte nele. Então, na verdade, o seu cone, ó, ele, na verdade, ó, ele tem aqui a altura dele, né, ó. É difícil um pouquinho de desenhar aqui com a canetinha aqui, mas deixa eu ver se eu um jeito que eu consigo te mostrar. Aqui, ó. Então, esse cone aqui, ó, que eu acabei de desenhar para você aqui, ó, ele foi cortado aqui, na verdade, aqui é o meio, ó. Então, você tem que entender que mais um pedaço desse aqui, ó, que você coloca aqui, ó, aí você vai ter, na verdade, o seu cone original, tá? Então, é importante aqui você perceber
que o seu cone, na verdade, que quando você faz a seção nele aqui, ó, você vai ter duas partes iguais, tá? Então, essa figura aqui que você vê, quando você faz a seção meridiana nele, essa figura, na verdade, vai ser garantida, tá? Ó, um triângulo. E é um triângulo, na verdade, isósceles. Por quê? Quando você faz um corte nele, por esse cone nosso ser um cone reto, você vai ter que de V até A e de V até B, na verdade, é a nossa geratriz, né? E de A até B, na verdade, é o dobro do raio, é o diâmetro, tá? Então, é importante você aqui ter enxergado aqui essa relação que eu falei com você aqui, tá? E é lógico, se você descer aqui uma perpendicular por V, você vai ter aqui o triângulo retângulo e vai ter aquela relação que eu falei com você, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse segmento aqui de dentro pontilhado vai ser a altura, como de A até B é 2R's, esse pedacinho aqui vai ser R. Então, aqui vai ficar G quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, que foi aquela relação que eu falei para você aqui agora há pouco, tá? Bom, vem aqui agora uma observação aqui importantíssima para a gente também, a respeito do cone equilátero, tá? Cone equilátero é um cone reto cuja seção meridiana é um triângulo equilátero. Então, quando você fizer aqui a seção meridiana e falar para você no exercício que você obteve um cone equilátero, você tem que lembrar o seguinte, seção meridiana, você vai ver um triângulo. Esse triângulo é isósceles. Mas se o cone for equilátero, esse triângulo seu deixa de ser isósceles e vira um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, ele tem, na verdade, os três lados iguais. Tá? Se de V até B é igual de V até A, vai ter que ser igual de A até B. Conclusão, a distância de A até B não é igual ao dobro do raio? Então, na verdade, a distância de A até B vai ter que ser igual à distância de V até A, que vai ser igual à distância de V até B. Conclusão que você tira aqui, que a geratriz é o dobro do raio. Então, cuidado com isso aqui. Ó. Se um exercício falar que o raio é 3 centímetros e falar que você tem um cone equilátero, você tem que saber que a geratriz dele vai ser exatamente 6 centímetros, que é o dobro do raio. Tá? E de forma análoga, se falar que a geratriz é 6 e você tem um cone equilátero, você tem que saber que o raio desse cone, na verdade, é 3 centímetros. Então, cuidado com isso aqui. Quando você trabalha com cone equilátero, se te der o raio, ele está te dando a altura, ele está te dando a geratriz, e se te der a geratriz, ele está te dando o raio. Cuidado com isso aqui. E se você tem raio e geratriz, não precisava nem de falar, né? Se você tem geratriz e tem raio, consequentemente você tem altura. Isso somente se for cone equilátero. Bom, vamos fazer agora aqui um exemplo, né? Para trabalhar aqui o que a gente abordou aqui até o momento. Planificando a superfície lateral de um cone, obtém-se o setor circular da figura, de centro O e raio 18 centímetros. Dos valores a seguir, o mais próximo da altura desse cone é... Então, aqui ele deu para a gente aqui algumas opções, tá? Então, vamos lá. Ó. Se você pegar esse ponto A aqui ó, e unir com o ponto B, você, na verdade, vai ter aqui o seu cone, tá? O desenho aqui não ficou perfeito, não, mas você tem que enxergar aqui, ó, tá? Que se você pegar aqui ó, o ponto A e ligar no ponto B, você vai ter o seu cone. Então, ele quer saber para a gente aqui, que, ó, perguntando, né? Qual que é o valor mais próximo aqui da altura desse cone, com essas informações aqui que ele te passou, tá? Então, o que, é que eu vou fazer, então, aqui, ó? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou melhorar esse desenho aqui, ó, tá? De que forma? Olha lá, ó. Eu estou imaginando aqui uma circunferência, tá? E aí, agora eu vou cair lá naquela regra de 3, ó. Eu vou trabalhar aqui ó, com uma volta completa, que é 360 graus, tá?
e vou trabalhar aqui com 160 graus que ele me deu. Então, eu vou buscar, na verdade, aqui informações para ir, na verdade, aqui estar trabalhando com isso. Então, toma muito cuidado com isso aqui, que ó, ele falou que o raio de quem? O raio do setor, tá, ó, é 18. Uma vez que ele falou que o raio do setor é 18, tá, ó, esse 18, então, que você está vendo aqui, ó, vai ser, na verdade, a nossa geratriz, tá? Porque aqui, ó, quando eu imagino isso aqui tudo, o setor circular nosso está aqui, ó, definido por 160 graus. O raio dele é isso aqui, ó. Só que quando eu junto o ponto A no ponto B, eu vou ter o meu cone. E esse raio, então, aqui nesse caso, passa a ser a minha geratriz, tá? Aí tomar cuidado, ó. O raio do cone, ele vai estar, na verdade, aqui, ó, no comprimento do setor, tá? Então, aqui, ó, se você juntar aqui, ó, o ponto A no ponto B, você vai ter, na verdade, aqui o raio, tá? Então, cuidado com isso aí, ó. Bom, então voltando aqui, ó, no nosso exercício, eu vou tentar agora aqui buscar, então, aqui uma relação. Qual relação? Eu vou trabalhar com 360 graus, que é uma volta completa, tá? Como aqui eu tenho o raio aqui, ó, que na verdade é a geratriz, eu vou trabalhar com a área desse círculo aqui todo. Então, tá aqui, ó, a área do círculo, πr ao quadrado, quando eu tenho 360 graus. Mas aqui está uma observação aqui, ó. Esse raio, na verdade, aqui, ó, é G. Então, aqui vai ficar, ó, π G quadrado equivale a 360 graus, tá? Agora, quando eu tenho 160 graus, que foi o que ele me deu, eu vou ter, na verdade, essa área aqui, ó, que nada mais é do que quem? A área lateral do cone. Então, quando eu resolver essa regrinha de 3 aqui, ó, eu vou descobrir, na verdade, quanto que vale a área lateral do cone. Ué, professor, mas ele pediu foi a altura. Perfeito. Ele pediu altura. Pediu altura. Eu vou tentar agora achar aqui, ó, o raio. Porque se eu tiver o raio e a geratriz, eu consigo, na verdade, aqui achar a minha altura. Então, vamos lá, então, aqui, ó, multiplicando o cruzado. 360 graus, que multiplica a área lateral, πg quadrado vezes 160. O 360 vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar π g quadrado 160 por 360. Aí agora aqui, meus amados, vai ficar π. Esse g meu aqui, ó, ele vale 18. Então, 18 ao quadrado vezes 160 dividido 360. Então, agora aqui é simplificar. Aqui, ó, 1 zero vai embora com 1 zero. 18 ao quadrado. Eu vou cortar um 18 aqui, ó, com 36. Vai sobrar 2. Corto esse 2 aqui, ó, com o 16. Aqui vai sobrar 8. Tá? Então, agora eu vou ter aqui, ó, que o valor da minha área lateral vai ser 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 1, 8 com 6, 14. Tomar cuidado aqui para não esquecer do π. Ah, professor, põe 3 e 14. Não vou pôr ainda não, tá? Se precisar, eu coloco só lá no final. Então, vou colocar aqui, ó, centímetros quadrado. Achei, ó, a área lateral. Como agora eu tenho aqui a área lateral, eu vou lá na formulinha da área lateral. Eu sei que a área lateral do cone é dado por πrg. Então, agora eu vou chegar aqui, que ó, eu tenho a área lateral? Tenho. Eu tenho aqui o valor do G? Tenho. Então, agora eu vou achar aqui o valor do R. Então, agora vai ficar aqui o seguinte, ó. 144π é igual a π, que multiplica o R, que eu não tenho, e multiplica o G, que é 18. Agora, o que está multiplicando, o que passa para cá dividindo. Eu vou isolar agora aqui o R. Então, aqui vai ficar 144π dividido por 18π.
Então, aqui o π vai embora com π. 144 dividido por 18. Fazendo essa continha aqui, eu vou voltar, na verdade, aqui no meu 8 centímetros. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8 com 6, 14. Então, achei aqui que o meu raio aqui vale 8. Tá? Então, é o seguinte agora. Ó, eu tenho a geratriz, que é 18. Tenho o meu raio, que é 8. Então, agora eu vou resolver minha continha. Vou chegar agora aqui, ó, geratriz, 18 centímetros. Tá? A altura é o que eu vou descobrir. E o raio, 8 centímetros. Então, agora aqui vai ficar o seguinte, ó, g quadrado, h quadrado, r ao quadrado. Tá? Quem que é a minha geratriz? 18 ao quadrado, que vai ser exatamente igual a h ao quadrado, mais 8 ao quadrado. 18 ao quadrado, 324. H ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Jogo 64 para cá, negativo. E aí eu vou ter 324 menos 64 é igual a H ao quadrado. 324 menos 64, eu vou fazer 324 menos 24 dá 300, com menos 40 vai dar 260 H quadrado. Então, H é mais ou menos raiz quadrada de 260. Vou pegar só a parte positiva. Tá? Então, agora você poderia imaginar aqui, ó, antes de 260, o primeiro número que tem raiz quadrada exata vai ser o 256, que é 16. Depois vai ser o 289, que é 17. Então, essa continha aqui vai estar entre 16 e 17. Tá? Ou então, vamos fatorar aqui, ó, o 260 por 2 vai dar 130, por 2, 65, e dividido por 5, essa continha aqui vai dar 13. 15 vai 1, 5, beleza. Que por 13, que é primo, vai dar 1. Então, aqui eu posso escrever, ó, que h é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 vezes 13. Então, essa continha aqui vai ficar 2 raiz de 65 centímetros. E aí você mata a charada agora aqui da seguinte maneira. Ó. Raiz de 65, 65 é uma unidade a mais que 64. Raiz de 64 é 8. Então, essa continha aqui, ó, vai dar 8, alguma coisinha. Vezes 2. Essa continha aqui, então, vai dar aproximadamente 16 centímetros. Resposta aqui para o nosso exercício, letra D de dado. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Desejo a você bons estudos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.